Olá pessoal, como prometido, eu vou fazer mais um vídeo com a sequência e comentando os artigos da Constituição Federal. Hoje eu vou falar do segundo artigo, do artigo 2 e do artigo 3º da Constituição. Eu vou fazer dois vídeos falando um vídeo de cada artigo. Então você presta atenção na aula, presta atenção nas explicações, pega lá sua Constituição, anota na Constituição, porque é um tema muito importante para você que é estudante de Direito, para você que vai fazer a OAB, para você que vai fazer concurso público. Constitucional é uma matéria importantíssima para quem pretende entrar e ter sucesso também no mundo jurídico, seja advogando, seja fazendo prova de concurso, é uma matéria extremamente importante. Então anote aí as explicações, deixa o seu like no vídeo, curte o canal, compartilha, vamos indicar aí o canal para o pessoal, para que a gente junto façamos uma grande corrente de aprendizagem do principal direito. Bom pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso vídeo, vamos estar falando agora do artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse artigo 2º da Constituição, ele está dentro do título 1, que ele ainda fala dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 2º da Constituição, ele traz a separação dos poderes, a separação do Estado em poderes. A ideia de separação dos poderes, ela surgiu com Aristóteles, posteriormente chegou a John Locke e mais ainda em Montesquieu. Montesquieu escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. Fica a dica aí para você que quer entender um pouco mais de constitucional, de teoria do Estado. É importante que você, além de Hans Kelsen, que muitos alunos aí se apegam muito com Hans Kelsen, é importante também, mas leiam outros livros, leia John Locke, que faz muito... Leia John Locke, leia Montesquieu, que faz muito sentido e a gente vai conseguir fechar aquela corrente do direito constitucional bem certinha, bem redondinha, tá? Nesse livro aqui, O Espírito das Leis, Montesquieu entende que todo aquele que tem o poder tende a abusar um pouco desse poder. Se não tem ninguém para fiscalizar o poder dele, geralmente ele tende a praticar o arbítrio. Só que nesse mesmo livro, ele encontra um limite para frear esse abuso, né? Ele diz no livro que o limite do poder vai até o limite do outro poder. Então, assim, é necessário que os poderes sejam separados, né, para que eles se autocontenham. Então, segundo ele, um poder ele só vai conseguir, ele só evita o arbítrio se ele tiver um outro poder para controlar o poder dele, e assim vai. É o que a gente chama na nossa doutrina de freios e contrapesos. Um poder controlando o poder do outro, fiscalizando o poder do outro, né? A separação dos poderes, ela é tão necessária, tão importante, que na nossa Constituição, esse artigo 2º que você está olhando aí na tela, ele é cláusula pétrea. Ele não pode ser alterado por nenhuma emenda constitucional. A separação dos poderes é cláusula pétrea. E mesmo o Estado ele tendo esse sistema de separação de poderes, essa separação ela não é absoluta. Ela não dá ao legislativo um poder absoluto de legislar. Ela não dá ao executivo um poder absoluto de executar. Porque esses poderes eles têm funções típicas e atípicas. Por exemplo, o legislativo ele cria leis. O executivo, ele vai administrar, ele administra a receita e ele executa as leis. O judiciário, ele vai julgar, vai dirimir conflitos, vai aplicar a lei de uma maneira justa. Só que nada impede que esse judiciário que aplica as leis, ele edite portarias e normas internas para que os funcionários do Poder Judiciário sigam aquelas regras. Então, quando ele está editando normas e portarias, ele está legislando. Entenderam? Ele está legislando, ele tá cumprindo a função atípica desse órgão. Então, ele cumpre ali a função atípica desse órgão. Então, eu espero que vocês tenham entendendo até aqui, né? Porque não é complicado, é fácil, mas você tem que prestar bastante atenção. Esses poderes, eles não têm nenhuma hierarquia, nenhum poder manda mais que o outro. O legislativo, ele não manda mais que o executivo, nem que o judiciário, eles estão no mesmo patamar de igualdade. Eles são independentes. Veja bem aqui, olha o que está dizendo aqui. Eles são independentes, eles são harmônicos, mas nenhum deles é maior do que o outro hierarquicamente. Eles precisam estar sempre em harmonia entre si.
Eles precisam estar unidos e harmonicamente entre si, um colaborando com o outro, para que a nossa democracia desenvolva de uma maneira bem eficiente, né? É um poder sempre fiscalizando o outro para poder evitar o arbítrio, um poder colaborando com o outro para que o poder ele consiga se desenvolver nas suas funções com mais eficiência e de modo a atender melhor o cidadão. Então, só para lembrar vocês que o legislativo, ele elabora normas, o executivo, ele administra receitas, ele executa leis, e o judiciário, ele aplica as leis de uma maneira razoável e justa, né, ao cidadão. Então, para a gente não esquecer isso daí. Então, aqui é o que a gente tem para falar desse artigo. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a aula de hoje, tá? Pega aí sua Constituição, porque na sequência a gente vai estar fazendo um outro vídeo aqui falando do artigo 3º, que é um pouquinho mais complicado, tá certo? Então, até o próximo vídeo.